Em visita à China comunista, Glaze diz que Musk quer impor ditadura. Ficou meio duplo sentido isso aqui, né? Impor a ditadura. Quer impor a ditadura, né? Essa matéria é muito interessante. Foi eu que escrevi essa matéria, porque eu achei um assunto interessantíssimo esse. Vejam só, gente, acompanhem comigo. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, deputada federal, está lá na China. E para quê? Para o 7º encontro de cúpula entre o Partido Comunista da China e o Partido dos Trabalhadores do Brasil. É o 7º encontro. 7. O primeiro encontro, Brás, foi feito no ano de 1984, ou seja, há 40 anos. Há 40 anos o PT tem vinculações estreitas com o partido que comanda a maior, a mais antiga e a mais sanguinária ditadura do mundo, que é a ditadura chinesa. A China é uma ditadura controlada pelo Partido Comunista Chinês desde 1949. Então, há 75 anos, a China vive sob essa ditadura, uma ditadura sanguinária, que foi, inclusive, o fundador do Partido Comunista Chinês é Mao Tse-tung. E quem é Mao Tse-tung? Mao Tse-tung é o maior genocida de todos os tempos. Ele é responsável pela morte de 70 milhões de pessoas. 40 milhões apenas no período da Grande Fome, do Grande Salto para Frente, entre 1958 e 1962. 40 milhões de pessoas morreram de fome em decorrência das políticas de coletivização do campo do Mao Tse-tung. O Partido Comunista Chinês, o PCC, e o Mao Tse-tung são os grandes inspiradores, por exemplo, do MST, que é um dos movimentos que estão aliados a esse governo, ao nosso governo. Quer dizer, são os adoradores do Mao Tse-tung, as pessoas que bajulam esse assassino, esse genocida, que estão hoje comandando o nosso país. Um grande fã do Mao Tse-tung, que vive citando os pensamentos do Mao Tse-tung, é o atual ministro do Supremo, Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, do PT. Então, do governo Lula, perdão. Enfim, ela está lá. Aí vocês imaginem comigo, a presidente do PT está na China, a maior ditadura do mundo. E lá na China, ela critica o Elon Musk por querer, né? Ela acusa o Elon Musk de tentar implantar uma ditadura no Brasil. Veja só, em conluio com o Bolsonaro. É claro que ela não podia deixar de citar o Bolsonaro também, né? Assim, é incrível como o PT não consegue deixar de falar do Bolsonaro, mesmo lá na China. Então ela dizendo então que o Elon Musk quer implantar uma ditadura no Brasil. Mas tem um detalhe, meus amigos, ela fala isso pelo Twitter. Ela escreveu isso no Twitter, que é a empresa do Elon Musk. E o Twitter, o atual X, né, X, ele está proibido na China. Os chineses não têm Twitter. Olha só o conjunto de aberrações. Ela se encontra com o partido que está no poder há 75 anos, numa ditadura sanguinária. Há 75 anos no poder eles estão lá. Ela se encontra com esse partido, né, com as lideranças desse partido, num país ditatorial, e acusa o mais recente inimigo do PT de querer implantar uma ditadura no Brasil. Ela, dentro da ditadura, acusa o inimigo de querer implantar uma ditadura. Quer dizer, a confirmação daquela frase que é atribuída ao Lênin. Não é do Lênin, mas é atribuída ao Lênin. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. É basicamente isso. Foi feito pela Gleisi Hoffmann lá na China. Ela está lá, então, fazendo fazendo os seus acordos com o Partido Comunista Chinês e aproveitando para atacar
o mais recente inimigo do regime PT-STF. O cara que está falando a verdade sobre o regime PT-STF para o mundo. Pois é, Briê. Olha só, eu acho uma coisa que vale a pena lembrar, né? Como que a democracia, né, do PT ela é muito frágil, né? Porque para ela ser atacada, pro PT, é um tweet, é só você lá e... Pois é. É de uma fragilidade imensa, né, essa democracia do PT. Agora, o que é engraçado é que a quantidade de dinheiro de outros bilionários, quando o bilionário é alinhado à agenda, Sim. né, quando a quantidade de dinheiro de bilionários que entra para auxiliar ONGs indígenas, ONG pró-aborto, todas essas ONGs que trabalham com pautas da esquerda, nós já fizemos muitas matérias aqui no BSM sobre uma série de think tanks e ONGs, tudo mais, que recebem dinheiro de bilionários como a Fundação Ford, a Fundação Open Society, a Fundação do Pierre Omidyar, né? O Bill Gates, a Fundação Bill e Melinda Gates. Né? Esses bilionários, quando colocam dinheiro para interferir diretamente na agenda, no andamento da agenda política do país, isso aí não abala de maneira nenhuma a nossa democracia. Agora, um tweet do Elon Musk abala a democracia. Abala a democracia, né? Abala a democracia. Quer dizer, é um super tweet, né? Realmente é aquela história, né? Hoje em dia, os militantes de esquerda, eles reclamam que estão me atacando muito no Twitter. Esse é o grande problema dos militantes de esquerda. Estão me atacando muito no Twitter. E sabe com que o Twitter acaba atacando muito esse pessoal? Com golpes da verdade. Eles não suportam os golpes da realidade. Eles precisam proteger o regime político, né, que eles instauraram, contra os golpes, os terríveis golpes da verdade, os maliciosos golpes da verdade. Eles não podem aceitar isso. É o que eu digo, a mentira está na base de todo o regime. É por isso que eles não podem permitir a liberdade de expressão, eles não podem permitir a liberdade nas redes. Isso é evidente.